Graça e paz, eu sou o pastor Júlio, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar sobre incredulidade. Incredulidade, um problema que afeta todos nós, sendo cristãos ou não. A incredulidade ela é um problema que afeta muitas pessoas, ou quase todas, sendo elas religiosas ou não. Incredulidade é uma barreira que nós criamos para deixar de acreditar em algumas coisas. Incredulidade é algo que nós colocamos na frente muitas vezes quando vemos alguma coisa ou quando ouvimos alguma coisa. E é essa incredulidade que nos impede de alcançar muitas vezes outros lugares. Muitas vezes deixamos de acreditar em algumas coisas por causa da nossa incredulidade. E ela cria essa barreira entre nós e muitas vezes entre Deus. A incredulidade ela é uma das barreiras que nos separa de Deus ou, pelo menos, tenta nos afastar cada vez mais da obra salvífica de Cristo. E eu queria trazer para você aqui algumas informações básicas para que nós venhamos entender através desse vídeo e que você tire algumas dúvidas e entenda sobre este assunto de suma importância. O significado de incredulidade seria falta de fé religiosa, ateísmo, estado, atitude, tendência de quem não se deixa facilmente convencer ou ceticismo. A incredulidade, então, é um estado, ou atitude, ou tendência de quem não se deixa convencer por causa de alguma coisa que viu, alguma coisa que ouviu, enfim. A incredulidade, então, ela cria essa barreira e nos impede de alcançar lugares maiores, nos impede muitas vezes de chegar onde nós queremos chegar. E por causa da nossa incredulidade não conseguimos chegar em determinado local. Muitas vezes ouvimos uma palavra ou vemos alguma coisa e a nossa incredulidade ela age mais rápido do que a nossa fé. Eu quero trazer alguns exemplos bíblicos aqui e o primeiro exemplo desses três primeiros que eu quero te trazer são os exemplos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. O primeiro é o exemplo de Tomé. Tomé, discípulo de Jesus, quando viu o Senhor Jesus ressuscitado ou ressurreto ali na frente dele, ele, ao invés de colocar a sua fé em prática e adorá-lo e reconhecê-lo como Senhor, antes de tudo a sua incredulidade foi na frente. Como eu acabei de falar muitas vezes, a incredulidade ela quer agir primeiro do que a nossa fé. Então Tomé, quando viu o Senhor Jesus, ele ficou atônito, ele ficou espantado, ele não acreditou que era o próprio Senhor Jesus. A ponto do Senhor Jesus falar para ele: Tomé, pegue a sua mão e toque aqui na minha mão, nas minhas feridas, para que você venha entender que eu não sou um espírito, eu não sou um fantasma, que eu estou realmente aqui com você. Outro exemplo muito clássico disso é o de Josué, Caleb e os espias que foram visitar a terra prometida. Moisés envia alguns homens para visitar aquela terra e para observar a terra, para ver se realmente era aquilo que tinham pensado, enfim, para se preparar para tomar a terra. Então, após avistar a terra, observar por alguns dias, eles voltam com um relatório. E duas pessoas, Josué e Caleb, têm relatório positivo sobre a terra, porém os outros homens, eles passam para o povo de Israel um relatório totalmente negativo. Então, a incredulidade desses outros homens passa na frente do que a fé de Josué e Caleb. Porque a incredulidade que estava dentro do coração deles fez com que eles enxergassem que a terra tinha gigantes, que na terra tinha muralhas e que não ia ser fácil conquistar. Porém, a fé que estava dentro de Josué e Caleb fez com que eles enxergassem que a terra mana leite e mel, como havia prometido, que para poder carregar um cacho de uva era necessário 2 homens fortes, que a terra era uma terra muito boa para se tomar, como Deus tinha falado. Muitas vezes, então, o nosso olhar é o que manda, é o que vai dizer se nós vamos deixar a incredulidade ir na frente ou se vamos colocar a nossa fé em prática. O terceiro exemplo que eu queria passar para vocês é o que está na Bíblia Sagrada, também muito conhecido, é o de Gideão. O Gideão, quando recebe o chamado de Deus lá no livro de Juízes, ele fica tão apavorado, ele fica tão surpreso, porque ele não se achava competente o suficiente a ponto de fazer testes para saber se era realmente Deus falando. E ele fala: olha Deus, eu vou colocar uma lã, um pedaço de lã aqui fora e vou dormir.
e na lã tiver água e em volta da lã não estiver totalmente seco, eu acredito que é o Senhor. E ele faz esse teste ao inverso. Ele fala, Senhor, vou dormir novamente no dia seguinte. E se em volta da lã estiver totalmente molhado e na lã estiver seco, eu acredito que é o Senhor. Olha só outro exemplo da incredulidade de uma pessoa que teve uma direção de Deus, mas muitas vezes passou na frente a incredulidade ao invés de deixar a fé agir. Muitas vezes agimos assim. Deus nos dá uma direção, Deus fala conosco através da sua santa e poderosa palavra. Vemos um milagre na nossa frente e duvidamos. Por quê? Porque muitas vezes nossa mente já está tão calejada por tantas coisas que já vimos e já ouvimos que a nossa incredulidade ela age primeiro do que a nossa fé. E eu queria trazer para você aqui algumas passagens onde nós podemos achar essa incredulidade. A primeira delas está em Mateus, no capítulo 13, verso 58. E a Bíblia diz assim, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. A Bíblia relata aqui em Mateus, no capítulo 13, que Jesus estava ali na sua terra. Jesus estava onde nasceu, onde as pessoas o conheciam. E por esse motivo as pessoas viram pregando, viram fazendo sinais e maravilhas e milagres. E vendo isso, ao invés de colocar a sua fé em prática, as pessoas começaram a se escandalizar e a perguntar umas para as outras, ora, não é ele filho de Maria? Não é ele filho do carpinteiro? Não é ele que nós conhecemos os seus irmãos, conhecemos as suas irmãs, sempre esteve aqui conosco? Da onde veio esse poder? Essas pessoas escolheram deixar com que a incredulidade fosse mais forte do que a sua fé. E a Bíblia relata aqui que Jesus não realizou muitos milagres por causa da incredulidade dessas pessoas. Olha a barreira que se cria quando colocamos a nossa incredulidade ao invés de deixar com que a nossa fé venha agir na frente das coisas. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, nós não estamos falando de um profeta, não estamos falando de um apóstolo, estamos falando do Salvador, que não fez muitos milagres mais do que já tinha feito por causa da incredulidade. Então, uma certa feita, um homem fala, olha, manda só uma palavra que eu creio que o meu servo vai ficar curado. Aí Jesus fala, certamente essa é a maior fé que eu encontrei em Israel. Se ele encontrou, por que será? Porque ele estava procurando. Porque aonde Jesus ia, a incredulidade ela estava próxima. No meio da multidão, batendo de frente com Jesus, os fariseus com a sua incredulidade, batia de frente com o Senhor Jesus, questionavam o Senhor Jesus, e muitas vezes por uma palavra, muitas vezes por um milagre. Outro exemplo da incredulidade é quando Paulo escreve aqui na carta de Romanos, no capítulo 1, verso 25. Paulo diz, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. Paulo deixa claro aqui que muitas vezes os homens, ou seja, as pessoas em geral, elas decidem acreditar em coisas, ou em pessoas, ou em situações, ou em contos de fadas, que seja, ao invés de acreditar no que é verdadeiro, naquilo que é de Deus, naquilo que vem da sua palavra. E esse capítulo aqui de Romanos, que é o primeiro capítulo, se você ler ele e discorrer ele, você vai entender que Paulo está falando sobre o julgamento de Deus com os homens. Ou seja, com as pessoas que mesmo sabendo que Deus é verdadeiro, mesmo sabendo que Deus é poderoso, que o seu poder está acima de tudo, decidem acreditar em outras coisas e muitas vezes criar deuses para si mesmos. Muitas vezes essas pessoas decidem criar deuses ao invés de acreditar no Deus verdadeiro. Então Paulo deixa claro aqui que nós não devemos trocar a verdade pela mentira. Nós não devemos deixar de acreditar naquilo que é verdadeiro para acreditar naquilo que é mentiroso. Mas como nós conseguiremos saber? Em outra carta, o apóstolo Paulo ele escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, ele escreve assim, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Aqui Paulo escreve uma exortação para essa igreja de Tessalônica e ele fala, olha, ele está falando sobre dons espirituais, sobre a nossa forma de enxergar e de crer. E aqui ele fala, não apaguem o espírito, ou seja, não achem que vocês, pela atitude de vocês, vão deixar com que o espírito pare de trabalhar. Não apague a ação do espírito. Mas quando o espírito agir, ou quando vocês verem alguma manifestação, ponham à prova, observem se aquilo realmente é de Deus e aí sim acreditem.
Então nós temos que primeiro entender o que está acontecendo, colocar aquilo à prova para poder realmente colocar nossa fé em prática. O problema da incredulidade é que muitas vezes acreditamos em muitas coisas. Acreditamos no que nos falam na rua, acreditamos no que nós vemos na televisão, acreditamos em uma notícia falsa. Infelizmente, é a famosa fake news. Hoje em dia é proliferada essa história da fake news. E é usado para tudo. A incredulidade é algo que pode nos separar, nos distanciar daquilo que é verdadeiro, daquilo que vem da parte de Deus. Então, o que nós podemos fazer para vencer a incredulidade? O que nós podemos fazer para deixar com que a nossa fé seja colocada em prática e para que nós venhamos ter uma segurança naquilo que colocamos a nossa fé? Para que nós venhamos não deixar que a incredulidade fale mais alto do que a nossa fé. Para que nós não venhamos apagar o espírito por causa da nossa incredulidade. Como que nós alimentamos essa fé a ponto de não deixar com que a incredulidade passe na frente de tudo aquilo que vemos ou ouvimos? É através da leitura da palavra de Deus que você cria a fé e acredita não somente naquilo que você está lendo, que é verdadeiro, mas muitas vezes numa pregação que você está ouvindo, que você custa acreditar. É através da leitura da palavra de Deus que você consegue ter base para acreditar e colocar sua fé em prática. Romanos capítulo 10, verso 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aqui Paulo deixa claro que a fé, ela vem através de ouvir a palavra. E essa palavra ouvida não é qualquer palavra. Paulo deixa claro aqui que é a palavra de Cristo. Então, é através de ouvir a palavra de Deus, através de ouvir uma pregação, através de Deus falar conosco, através da sua poderosa palavra, criamos aquela fé dentro de nós. Então, essa fé é criada através da leitura bíblica, através de uma pregação do verdadeiro evangelho de Cristo. Essa fé, ela é criada e aperfeiçoada através desta primeira prática, que é a da leitura da palavra e da pregação da palavra ou do evangelho verdadeiro de Cristo. E a próxima recomendação seria da oração. Aqui no canal nós temos um vídeo falando sobre oração, recomendo que você assista e você vai entender como devemos orar, para que devemos orar, enfim, esse vídeo vai te ajudar muito. Mas através da oração é que nós obtemos fé. Nós vamos obter fé para crer em algo através da oração e da leitura da palavra. Eu costumo sempre fazer a analogia de um veículo. Para o veículo funcionar, ele não precisa de combustível, seja ele gasolina, álcool, gás, enfim. É a mesma coisa, para o cristão continuar de pé, crendo em Deus e colocando a sua fé em prática com Deus, ele precisa da leitura da palavra e da oração. São dois pilares primordiais para que a fé do Senhor venha a ser criada dentro dele e que essa fé venha a ser aperfeiçoada e através da leitura da palavra e da oração venha a se criar este vínculo com o Senhor e esta fé ela vem sendo aperfeiçoada dia após dia. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O autor de Hebreus aqui, ele deixa claro que a fé, ela é necessária para agradar a Deus. Ou seja, se nós deixamos que a incredulidade tome conta de nós, não vamos estar então agradando a Deus. Porque é necessário que esta pessoa acredite que ele exista e ele abençoa os que o buscam. É necessário então que a pessoa entenda que Deus ele existe, que ele é verdadeiro. Ai, mas pastor, como que eu vou conseguir? Eu tenho essa dificuldade de acreditar, eu tenho dificuldade de crer, porque eu já ouvi muitas histórias e acabei deixando de crer por causa de tantas mentiras. Outro problema que existe e que faz parte dos nossos dias, como eu falei, é as fake news, é as mentiras. Isso muitas vezes vai deixando com que nós ficamos com nossa fé muito abalada. Porque muitas vezes nós não colocamos à prova aquilo que ouvimos. Vemos uma notícia na internet, vemos uma notícia no jornal, no rádio, alguém vem falar alguma coisa para nós que muitas vezes nem consultou aquilo que está falando, vídeos circulando nas redes sociais,
textos, imagens, enfim. São várias formas de tentar captar a nossa atenção. E quando descobrimos que aquilo é falso, que aquilo não é real, aí então que nós ficamos cada vez mais com nossa fé abalada. É aí que muitas vezes damos razão à incredulidade. É aí onde a incredulidade ganha razão nos nossos dias. Mas nós não podemos deixar com que a incredulidade fale mais alto do que a nossa fé. Não podemos deixar que a incredulidade seja maior ou crie uma barreira entre nós e Deus. Temos que colocar primeiro nossa fé em prática, colocando à prova aquilo que ouvimos e aquilo que vemos, para que então nós sejamos todos os dias, dia após dia, aperfeiçoados pela fé em Cristo Jesus e em Sua palavra. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender este propósito maravilhoso que é ter fé no Senhor Jesus, não deixar a incredulidade tomar conta de nós. Eu espero que esse vídeo tenha tirado suas dúvidas. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta alguma coisa aqui embaixo, fala para mim o que você achou desse vídeo e eu espero que Deus venha te abençoar muito. Que o Senhor Jesus esteja com você.